Muito boa noite, pessoal. Mais um Giro Cripto, finalizando nossa semana agora às 21 horas. Bitcoin, movimento Bitcoin. Eu prometi para vocês que eu estaria atualizando, estou acompanhando o Bitcoin já durante essa semana, atualizando vocês a respeito dos nossos movimentos, né, os próximos movimentos do Bitcoin, o que o Bitcoin vem fazendo, tá? Sem mais delongas, eu queria só deixar o vídeo não tão longo, tá, pessoal? Porque na verdade a gente está mesmo na mesma região, tá? E eu acredito que a gente já está começando uma onda assim, com um final de movimento aí, buscando regiões mais abaixo, por volta ali dos 60, 55, 54. Eu vou mostrar já para vocês aqui, tá bom? Bem, no nosso giro cripto aqui, o que que o Bitcoin está fazendo, tá, pessoal? A gente já vem mapeando o Bitcoin, a gente já acredita ainda que o Bitcoin está numa fase corretiva, né? E essa fase corretiva de 1, 2, 3, 4 e 5, movimento aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 5, a gente já vem acompanhando, e uma grande lateralidade, ou seja, essa onda aqui, tá, pessoal? Essa onda aqui, ó, que é a onda 5 do movimento, tá? Ela ainda não finalizou, né? 1, 2, 3, 4 e agora a gente está fazendo uma 5, né? E essa 5, como eu falei nos vídeos anteriores, pode vir truncada, tá, pessoal? Ou pode vir estendida aqui, tá? Não tem problema nenhum dela ir para regiões abaixo desse fundo aqui, não tem problema nenhum, tá? A gente vai observar como é que vai ser a força desse movimento. Eu não acredito que seja muito extensa, até porque a gente passou, como eu falei nos vídeos anteriores, essa onda 3 foi muito extensiva, né? Puxou muito. Então, a gente está acompanhando, vendo qual o próximo movimento do Bitcoin no curto prazo, tá? No curto prazo, o que é que a gente tem aqui para o Bitcoin, tá, pessoal? Eu falei para vocês que nessa lateralização aqui, tá? A gente estava acompanhando durante a semana, é uma parte chata do mercado, né? A gente sabe que lateralizações sempre tendem a ser aquela calmaria antes da tempestade, né, pessoal? Para depois vir uma porrada para cima ou para baixo. A gente sabe que toda lateralização ela é acompanhada da causa e do efeito de Wyckoff, que o Wyckoff fala, né? Se a gente está numa acumulação ou numa distribuição, tá? Eu acredito que aqui a gente ainda está numa redistribuição, tá, pessoal? A gente estava mapeando duas possibilidades, dois cenários possíveis de que no curto prazo, qual seria o movimento do Bitcoin para a gente poder, né, fazer os mapeamentos e as possíveis entradas para um short de curto prazo, ou se esperar, se posicionar, se realizar em determinado momento ou não, tá? E na verdade o que a gente está passando por aqui? Se a gente for olhar a liquidez, a zona de liquidez aqui do Bitcoin, a gente vai ver aqui no mapa de liquidez, no gráfico de 4 meses ou 3 meses, tá, pessoal? A gente tem uma liquidez bem aqui nos 54K, tá bem rastreada. Possivelmente essa região pode ser revisitada, tá? E tem uma região aqui que tá mais no curto prazo, tá? Essa região aqui do 62K também tem muita liquidez. Muita gente se posicionou em long aqui, né? Colocou seus stops aqui, acreditando que o movimento do Bitcoin seria de alta expressiva agora, né, pessoal? Fazendo esse pivôzinho aqui, muita gente faz o seguinte, né? Pega o pivô, faz projeção de pivô, rompeu o pivô, então ele vai voltar para fazer, tá? Isso é bem clássico de quem opera ruptura, opera rompimento de pivô, tá? Então, se você não usar o Wyckoff, você vai ser presa do mercado, tá? Porque o Wyckoff, ele já diz aqui no movimento de curto prazo, olha o que, que o Bitcoin estava fazendo, tá? Deixa eu pegar aqui esse gráfico para vocês entenderem, tá? A gente sabia que nós tínhamos o que? No curto prazo, movimento de sell clímax, movimento de AR, um movimento de teste, 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 e aqui fazendo um movimento de ruptura, o nosso uptrust, tá? E aqui possivelmente poderia termos um TAD, tá? Poderíamos ter um TAD aqui e aí sim começar o movimento. Ainda havia essa possibilidade durante a semana, tá, pessoal? Só que por que que o preço não fez isso? Eu vou deixar aqui um mapeamento. A gente estava acompanhando justamente se o Bitcoin não ia perder esse fundo aqui ou esse fundo aqui, ou tocar nitidamente esse topo aqui. Por que isso? Vamos lá para o curto prazo. Vamos baixar o nosso time frame para a gente entender aqui o posicionamento, tá? Vindo aqui para o tempo gráfico menor, o que que nós tínhamos aqui, tá, pessoal? O que eu estava mapeando aqui durante essa estrutura aqui, tá? E ainda não foi invalidada ainda, tá? Vamos lá. Essa estrutura você tinha aqui uma onda A, tá? Uma onda B, uma onda C, uma onda D e uma onda E, tá? Isso aqui de um movimento corretivo de ABCDE, certo? Finalizando um AE aqui. Eu tinha acompanhado que possivelmente a gente teria um movimento de uma onda X de ligação aqui,
certo? E aqui fazer um movimento novo de ABC, tá? Porque a onda X, ela faz o quê? É como se ela apagasse o movimento anterior e ela continuasse a correção, quando há necessidade ainda, ou de distribuição de acumulação no meio da estrutura, tá, pessoal? Isso alinhando com as escolas de Elliott também. E aqui, o que é que nós tínhamos aqui mapeado na semana, né? Nós tínhamos o movimento de A, de B e de C. Uma C em 1, 2, 3, 4, 5, correto? Certo. Só que o que acontece? Esse movimento aqui, para ser literalmente uma C em 5 movimentos, a gente teria que fazer 1, 2, uma 3 aqui, né? Seria 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Uma 3 aqui, uma 4 que viria aqui e uma possível 5 que faria um voltage aqui, certo? Essa seria uma leitura válida. Só que para essa leitura ser válida, a gente estava esperando realmente esta queda aqui, né? Peguei uma posição de short aqui nessa queda, surfei uma queda até esse topinho aqui, pessoal, porque esse topo aqui é um topo de A, B e C, certo? Então o que valida essa onda C? Se você tem uma onda C em 5 movimentos, o Elliott diz que a onda 4 ela não pode invadir o território da onda 1. Então, nesse caso, o meu topo seria esse aqui de referência. Então, se essa onda, essa correção invadisse, é o que a gente está mapeando, invadisse essa região aqui, a região dos 68K e perdesse essa região, a gente invalidaria essa leitura de onda 4 e não mais colocaria um MUTAD fazendo aqui um movimento, tá? Que é um movimento de buscar liquidez mais acima nas regiões aí de 76 ou no bloco mais acima, tá? Buscando ali o gap o gap de 81 mil dólares. Então, o que o preço fez? A gente veio acompanhando, né, acompanhando o short, fechei a posição aqui mais ou menos aqui, né, na região de 68.500. E esperando justamente uma reação aqui, se viesse um gatilho de alinhamento aqui para possível surfar um movimento de alta, tá? Não aconteceu, o preço veio. Então, se o preço veio e caiu, o que a gente fez? A gente faz uma leitura não mais 1, 2, 3, 4 e 5, porque a onda C do movimento, como eu postei no short anterior, esse movimento aqui seria um movimento de A, de B, de C, de D e de E. Um movimento de onda E, tá? Onde a onda E ela rompe isso aqui e normal, tá, pessoal? O movimento de onda E ser um movimento que rompe essa linha de estrutura aqui de uma ending que automaticamente é uma ending divergente, tá? Porque às vezes a gente tem o costume de fazer a leitura de final de movimento, como o Bitcoin fez, um movimento assim, ó, de uma ending diagonal, uma cunha que vem perdendo movimento. Mas às vezes se esquece que o próprio Elliott fala que você tem movimentos de megafone, ó, pessoal, em que você tem ends divergentes, tá? Você tem canais inclinados, você tem cunhas que são convergentes e você tem megafones, que é o que o pessoal chama de megafone, mas na verdade é uma cunha divergente, onde as linhas elas não se cruzam, tá? Então, possivelmente a gente fez esse movimento, né, de 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 x 1 2 3, tá? Então, isso é perfeitamente essa leitura valida a nossa estrutura, tá? Faz com que essa 4 seja finalizada aqui, tá? Finalizou bem no dia 6 de março. E agora a gente está trabalhando numa onda 5 do movimento. E essa onda 5 que vem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Como essa onda 5 vai vir, a gente vai primeiro ver o mapeamento, né, da finalização dessa onda 1, tá? Porque aqui tudo é uma onda 5. E aí sim fazer um mapeamento de onda 2, tá, em ABC, e aí vir com a onda 3 e até onde a gente vai. A gente vai projetar o movimento de onda 5 para ver até onde essa onda 5 pode ir. A gente viu que a gente tem liquidez abaixo nas regiões de 54, 62, então é essas regiões de visita que eu acredito que o preço que a gente vai revisitar agora, tá, pessoal? Que o preço vai revisitar agora essas regiões de 60, né? Aqui no último topo foi, ou no último fundo, 60. Então, as regiões de 62, bem plausível. Então, qualquer região a próxima aqui desse pavio, tá? De 50% desse pavio aqui, ó, pessoal. Qualquer região de visita da metade desse pavio aqui já é uma região que a gente pode acompanhar, tá? A gente vai acompanhando um movimento de curto prazo, mas você vê que um movimento de curto prazo em que você tem um movimento de onda 1 em 5 movimentos, 2 em 3, A3 em 5, A4 em 3 e A5 em
5 movimentos também, tá? Então eu acredito que a gente está trabalhando ainda numa onda 1 da 5, tá, pessoal? Uma onda 1, 2, uma 3, uma 4, uma 5, fazendo um sell clímax bem aqui, perdendo esse fundo aqui, tá? O choque aqui acontecendo, agora fazendo um movimento, eu acredito que o preço não vai cair muito daqui, tá? Ele vai fazer um movimento de reteste, fazendo o LPSY dessa estrutura toda aqui, ó, pessoal. Fazendo o last point support dessa estrutura aqui, né? E aí o preço pode vir em regiões aqui que a gente está mapeando. O preço pode vir aqui em regiões de 70 mil dólares, tá? 70 mil dólares, que é uma região, eu acredito que o preço vai enfrentar uma resistênciazinha, tá? Numa breve retração, assim que esse movimento se concluir aqui, tá? Uma retração, porque esse movimento essa região, ó, tá vendo aqui? Você tem um toque, dois toques, três toques, quatro toques, um movimento de bloco bem aqui nessa região, esse bloco importante, tá, pessoal, que perde esse fundo, esse bloco aqui, ó, hiper mega interessante, tá, deixou uma ineficiência bem aqui, tá, então, região de 69, 70 mil, para um possível movimento de repique, fazer um last point of support super plausível e esperar. Não quer dizer que o preço chegue aqui, pessoal, e rejeite. O que a gente faz, pessoal? Eu sempre explico, a gente sempre valida as regiões, a gente espera o movimento, se o movimento fizer isso aqui, opa, vamos validar. Se ele chegar aqui nessa região e rejeitar, o que tem total possibilidade e probabilidade de rejeitar essa região aqui dos 70 mil dólares, a gente continua a queda, pode até montar uma posição de short bem aqui, se o movimento fizer um alinhamento bem aqui nessa região, tá? Então, Bitcoin basicamente é isso. Essa queda aqui, ó, tá tendo uma divergênciazinha, então acredito que essa queda é finalização de onda 5 mesmo, de um movimento inclinado aqui que eu tô mapeando de Wyckoff, onde a gente já fez uma onda 3 com MSOW, aqui vai fazer um Spring, aí depois chega aqui, ele vem faz um LPS, e aí a gente surfa um movimento de onda 2 para depois vir uma onda 3 aqui corretiva ainda, tá, pessoal? É assim que eu tô mapeando, eu espero que o preço a gente ainda vá continuar essa semana. Eu acredito que essa semana mais direcional, tá? Até o final dessa semana, eu acredito que o preço vá realmente finalizar esse movimento corretivo para a gente surfar no macro uma correção bem maior, tá? Uma correção maior, eu falo no sentido de um repique de alta, tá, pessoal? A gente tem a possibilidade sim de fazer ainda um repique de alta desse movimento todo aqui, tá, pessoal? Dessa estrutura toda aqui, ó. Dessa estrutura toda, finalizando aqui um movimento bem nessas regiões, né? Tocando as regiões de bloco. Esse bloco aqui, tá? Que é o bloco do semanal. Cadê? Que é o bloco do semanal. Aqui. Pronto. Que é esse bloco aqui, tá, pessoal? Ó. Vou deixar aqui mapeado para vocês. Esse bloquinho aqui, ó. Esse rapaz aqui é responsável por toda a alta do movimento. Esse rapaz aqui é responsável por toda essa alta, pessoal. E o que foi... Opa, desculpa. Pronto. Esse rapazinho aqui é responsável por toda essa alta aqui, ó. E se a gente concluiu um padrão de end em diagonal, todo end em diagonal ele tem uma funcionalidade, que é o que? O preço ele sempre volta rápido e veloz à base da estrutura que moveu toda essa estrutura de end. E essa zona está justamente nas regiões de liquidez, né, pessoal? Tá bem nessas regiões entre 54, que é no book de 62, que é o book de liquidez que a gente tem, tá, pessoal? E aí o preço pode fazer todo esse movimento. Agora, olha a barra, pessoal. Olha a barra que está se formando no semanal, pessoal. Entendeu? Olha que barra, rejeitando toda a alta. Um engolfo de alta que veio ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semanas a gente vindo em queda, pessoal. E agora o movimento que vinha engolfar toda essa baixa, olha como está se formando a nossa. Como vai formar, né? Como vai fechar o semanal. O semanal com uma barra dessa aqui, pessoal. Mostrando a força vendedora mesmo no comando ainda, no controle ainda, tá dizendo assim, não, eu não vou subir agora, ainda quero visitar regiões abaixo. E a gente tem que ser sensível a isso, né? Entender que o preço tem regiões abaixo sim, tá, pessoal? E essas regiões são bem plausíveis, tá?
Então é saber se posicionar. Como eu estou comprado aqui na região dos 61 e 62, para mim não vai mudar em nada, tá, pessoal? Porque eu ainda espero, eu já sabia desse movimento aqui, tá? Um movimento que possivelmente pode fazer aqui um reteste, tá? Então vou ficar mais atento a essas regiões aqui dos 60, dos 54, 55, tá, pessoal? Mas esperando esse movimento aqui, tá? Esse movimento aqui, chegando nessas regiões, se assim o preço deixar a gente fazer, né? Pegar um movimento assim, né? Quem quiser observar o preço e esperar um movimento de alta para a gente sim então surfar um movimento que a gente espera de repique, esse repique expressivo de levar até mês, um mês, 2 meses, é o que eu acredito, um respiro no mercado, e esse respiro pode validar uma alta expressiva, tá? Eu não vou dizer qual é o percentual de alta, porque a gente não sabe, pessoal. Essa é a verdade, a gente não tem bola de cristal para dizer assim, então você está esperando um repique aqui, esse repique, como eu já falei, venho mapeando e vou repetir para não ficar maçante e falando a mesma coisa, mas é o que é. A gente vai acompanhando, vendo as possíveis leituras e validando o movimento, tá? E aí a gente vai se posicionando, saindo de posições à medida que o tempo for mostrando isso, né? A validação de leituras, né? Como a gente sempre explica, o movimento de 1, 2, 3, 4, 5, você tem o movimento de ABC. E o ABC corretivo, ele pode vir assim, como ele pode vir mais profundo, como ele pode ainda romper topo. Eu não acredito, tá, pessoal? É uma coisa que a gente vai ver, mas eu não acredito que a gente vá romper esse topo aqui. Por quê? Por que que eu não acredito que a gente vá romper o topo? É simples. Se for por teoria, tá, pessoal? Teoria. A teoria de Elliott me diz que para eu romper esse topo, eu teria que estar no movimento de onda A, certo? E se eu considero isso aqui como movimento de onda a onda B, pessoal, ela tem 3 movimentos, certo? Se essa onda A tiver 5 movimentos, não é mais onda flat. Para eu romper esse topo, eu preciso ser uma B flat. E a onda B em flat, a A tem que ser em 3 movimentos. Então, se eu tenho uma A em 5 movimentos, automaticamente eu não vou ter uma flat aqui. Eu não vou ter uma onda flat aqui que vai me romper esse topo. O que pode acontecer é, eu tenho um movimento de cinco ondas aqui, e aqui eu fazer um movimento corretivo, em que eu tenho um ABC, e aí sim eu fazer só correções. Uma X de ligação e fazer mais outro ABC, outra X de ligação e mais outro ABC. Aí sim, mas só que o preço vai morrendo, ó, pessoal. O preço vai assim, bem, bem lento. Entendeu? Porque isso aqui, essas ondas que vão vir aqui, não serão ondas de impulso. Serão ondas corretivas, movimento amarrado, demorado, como aqui, pessoal. Ó, é um movimento que vem, vai, ó, ele vai crescendo. Ó. Você vê que aqui parece que está inclinado, mas quando você olha o padrão, o range de preço, né? Quando você se coloca no range de preço, você vê que o preço, ó, daqui, ó, o preço daqui 108, 115, 120. Olha onde o preço ficou trabalhando nessa região, pessoal, por muito tempo. Você vê que não foi uma alta que a gente chega assim, nossa, essa alta aqui é diferente dessa alta aqui, ó. Olha como a inclinação, olha como a inclinação muda, tá vendo? Para essa alta aqui, ó. Ó como o movimento vem, ó. Ó, ó. Tá vendo? É o que pode acontecer aqui, tá? Caso ele venha romper topo. Fazer um rompimento de topo, se possível for, em um movimento fraco. Não um movimento assim de agora vai ser impossível. A gente vai surfar um movimento de alta assim. Então, a gente vai observar, tá? Como eu falei a vocês, no curto prazo é por aqui, olhando a dominância do dólar. Indo conforme a música, tá, pessoal? O mercado está indo conforme a música e a gente só faz o que? Observa, se posiciona com sabedoria, olhando ativos que possivelmente têm uma estrutura de possível valorização lá na frente, tá? Com paciência, com caixa e muito caixa, mas muito caixa, tá, pessoal? Muito caixa, sabendo onde você vai investir, em que ativo vai investir. O dólar, a dominância do SDT, né? Ele está fazendo um movimento que a gente ainda estava aguardando, 1, 2, 3, 4, 5, fazendo um movimento de onda C aqui, né? Do macro, né? Acompanhando esse movimento de A, B, C, então automaticamente ele fez o movimento, tocou nesse FGV aqui que a gente estava esperando, e agora fazer o movimento acima para pegar essas regiões aqui, ó, essas regiões de Equal High aqui, ó, e aí sim
começarmos um movimento em que esse USDT vai ser transferido para algumas altcoins. Estamos muito perto, acredito que com questão de semana. Se esse março for um março aí ainda de queda até a segunda quinzena para o dia 20, eu acredito que em abril a gente pode ver movimento de alta aí nas moedas, tá, pessoal? Então ficar bastante atento a isso. É TH versus Bitcoin, né? O que é que está acontecendo aqui? Como eu já falei antes para vocês, a gente mapeou isso aqui, tá, pessoal? E nada mudou ainda. A gente veio sabendo que essa onda aqui fez um choque de movimento, possivelmente pode levar o Ethereum ainda a uma valorização perante o Bitcoin, tá? Ainda nessas regiões aí de surfar um movimento de praticamente dobrar a sua influência, né? Porque a gente está em 0,30 e seria para 0,55, 0,60. Então esperar que esse movimento aqui, tá? Aconteça, tá bom? Que é um movimento de pivô. Se acontecer um pivô aqui de alta, pode ser futuramente uma onda X de ligação aqui do movimento, tá? E depois a gente continuar a queda, pode, tá? Mas eu não estou vendo por enquanto assim, né? Até porque a gente já vem com movimento corretivo, ó, sempre com movimento corretivo, de uma alta que ainda, o Ethereum ainda, pessoal, precisa se valorizar perante o Bitcoin, ainda precisa se valorizar perante o Bitcoin, né? E aí, se, se essa leitura estrutural é o que a estrutura valida, né? É porque realmente a gente já viveu um movimento de alta desde 2015 até 2018, uma validação da estrutura de alta do Ethereum perante os ativos, né? Perante o Bitcoin principalmente, e depois de lá para cá, de 2017 para cá, a gente só vê picos, né, de valorização, mas nunca como aconteceu em 2017, né? Já vão se fazer 10 anos, pessoal, de 2017 até 2026, quiçá agora o Ethereum não pegue força, né, perante o Bitcoin, e aí sim a gente consiga fazer um movimento estrutural como a gente vem acompanhando aqui, tá? De buy climax, ó. Aí você pegar a estrutura de Wyckoff, você vai ver um buy climax aqui, você vai ver aqui uma R, você vai ver aqui um SOW. Esse SOW seria um Spring aqui, tá, pessoal? Por que que esse Spring não foi validado? É simples, porque a estrutura não foi rompida do outro lado, tá? Porque o Spring, ele caracteriza-se pela fase C, pessoal. É a fase C, é quando o mercado diz assim, ó, chega, acabou a queda, agora vai ser alta infinita. Quando você vê um spring sendo feito e um movimento de rompimento de topo com ele voltando, fazendo o BU, que é o backtest, né, que a gente faz o SOS, e um BU, que é o backtest final do movimento da estrutura, fora da estrutura, e aí sim faz o pivô e esquece, porque aí vai ser alta infinita, a gente vai surfar um movimento gigantesco de alta, tá? E aí sim o Spring é validado. O pessoal às vezes pensa que Spring no Wyckoff é só você pegar aqui, fez, capturou, voltou para dentro da estrutura. Não. Você vai pegar um movimento de Spring, é um possível Spring, tá, pessoal? Porque o preço ainda pode fazer vários testes aqui, ó. Se ele quiser fazer, ele faz, tá? E o que foi o que aconteceu, tá? Então, teoricamente, isso aqui seria um SOW, só um teste mesmo, fazendo movimento. Aqui, teste novamente também, tá? E a gente pode ainda fazer uma tentativa de mais um movimento aqui ou para baixo, tá? Mais um pouquinho nessas regiões aqui, tocar nesse bloco aqui, sim, tá? Já tá fechando o FGV aqui, ó. E a gente pode tocar nessa região de bloco aqui também, tá? Pode vir mais um pouquinho aqui, é o tempo que a dominância do dólar sobe, né? A gente sabe que a dominância do SDT sobe, então automaticamente o Ethereum e o Bitcoin vai sofrer, a dominância do Bitcoin pode sofrer também um pouquinho, junto com a dominância aqui do Ethereum perante o Bitcoin, o Ethereum se desvalorizar mais um pouquinho perante o Bitcoin, muitas altcoins, e aí sim a gente surfar um movimento de alta provisório, que é esse movimento aqui que eu estou esperando para abril, maio, né? Quem sabe 2, 3 meses de alta aí num período de queda, né? Vamos ver até que ponto isso aí pode acontecer, tá? Não é certeza de movimento, mas é possibilidade de movimento. Isso aí é o que eu estou esperando para o mercado, tá? E o total 3, excluindo aí o Bitcoin e Ethereum, né, e as stablecoins, vivendo a mesma coisa, pessoal. Um movimento que não é como se você estivesse com as altcoins, tirando o Ethereum, Bitcoin e o SDT, a gente tivesse numa grande lateralização. Você não tem tantas perdas, escoamento de capital
por muito tempo, tá? Imagina você tá num sangramento, pessoal, aqui, ó. Imagina que em 2018 você terminou a sua alta e aí de repente você bate o carro e sofre um acidente e você começa a sangrar muito, né? Então veio um movimento muito corretivo de toda uma alta dessa. O movimento corretivo veio e aqui, pessoal, não veio uma corrida expressiva de queda. Ou seja, o mercado ele diluiu muito o capital. E por diluir muito capital em muitas altcoins, o que foi que aconteceu, né? Ele não teve uma saída de capital de muitas altcoins expressivos para outros lugares. O que foi que aconteceu? Uma queda lenta. Lenta. Muita gente às vezes presa em projeto, né? Muita gente mudou de projeto, só fazendo rotações de projeto de uma altcoin teoricamente morta para uma outra teoricamente morta também. Então, ou uma que promissora que veio e a pessoal sempre rotacionando, mas a queda sempre aconteceu, só que de maneira gradativa. E essa queda é uma queda fraca, pessoal. É uma queda que está perdendo força. Então, eu acredito que não seja por muito tempo isso aqui, tá? Acredito que a gente vai fazer ainda um movimento aqui justamente por causa da dominância do SDT ainda, fazendo um movimento pequeno. E esse último movimento que o Bitcoin está fazendo, tá? E aí sim a gente pegar esse movimento de alta, tá? É assim que eu espero. Vai estar... O mercado, pessoal, é assim, ó, ele está se alinhando para uma alta temporária, tá? Para uma alta temporária. E é essa alta temporária que eu estou esperando surfar, né? Tentar pegar 40, 50% do meu patrimônio para deixar em caixa e depois aí sim esperar mais uma queda no mercado até meados do ano aí, final do ano. E aí sim me posicionar pesado em Bitcoin, em algumas moedas, principalmente MicroStrategy e outras moedas que eu já estou de olho, tá, no mercado, tá bom? Então basicamente é isso, eu vou atualizando vocês diante do que a gente está vendo nessa semana. Bitcoin vai fechar agora às 9 horas, né? Eu acredito que vai fechar ainda com essa vela aí dessa forma, né? É uma vela feia, viu, pessoal? Confesso a vocês, mas é uma vela em que as forças nessa região aqui, como já esperado, tá? Forças que nessa região aqui, cadê? Ai, forças que nessa região aqui era esperado, né, pessoal? Porque o preço ele não vai. Imagina só um paredão em que você tem que romper esse paredão. O preço não vai de vez, né, pessoal? Não vai de vez. Tem muita gente que comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui. Isso aqui, pessoal, não é pequeno play que comprou, não é sardinha que comprou isso aqui, não. Isso aqui é gente grande, pessoal, defendendo posição. Tá? Então não pense que o preço vai fazer assim, ó, vara reto. Isso não existe. O preço sofre, você vê que ó, absorção. Aqui houve uma rejeição porque o interesse é níveis mais baixos. Para quê? Para ver mais uma absorção nessa região. Entendeu, pessoal? Então, é bem por aí, tá bom? Fiquem com Deus. Durante essa semana eu vou atualizando vocês também. Aproveita e se inscreve no canal, curta e compartilha. Se esse conteúdo faz sentido para você, tá, pessoal? Espalhe esse conteúdo para quem você acha que precisa ouvir e aprender um pouquinho mais sobre o mercado cripto. Essa é a minha opinião. Então, ficar com Deus. Valeu, um abraço, fui!